Oi pessoal, estou eu aqui novamente e tentando fazer uma reflexão sobre as prioridades do reino e falando especificamente agora sobre discipulado. Falamos sobre pastoreio, falamos um pouco sobre discipulado, a maneira que a igreja precisa tratar os seus membros. E surge uma pergunta: por que será que o discipulado é tão importante, o cuidar das pessoas são tão importantes? Por que será que a igreja não consegue enfatizar este princípio? Porque fazer discípulos não é uma opção, fazer discípulos é uma ordem. Fazei discípulos de todas as nações. Por que será que a igreja ela não consegue enfatizar esse trabalho de discipulado? Discipulado é alguma coisa que precisa contemplação, contemplar Deus, contemplar Jesus, conhecê-lo profundamente para que você possa o tornar conhecido. E quando você discipula, seu objetivo é fazer uma pessoa semelhante a Deus. E para isso você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter um relacionamento, é transmissão de vida, de atitude. E às vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas, com tantos projetos, com tantos programas, com tantos congressos, com tantos encontros, que nós esquecemos de conhecer a Deus. E que eu digo conhecer a Deus? O tempo que você passa diariamente com Deus. Às vezes nós passamos muito pouco tempo na presença do Senhor, porque temos que trabalhar para Ele. Na verdade, Ele não está preocupado muito pelo que podemos fazer por Ele, mas está preocupado o tempo que nós passamos com Ele. Ele quer nos conhecer, Ele quer que nós o conheçamos. E esse relacionamento é que vai fazer toda a diferença. E para isso a igreja precisa investir tempo em ensinar seus membros que muito mais do que frequentar trabalhos, reuniões, cultos e viver num dinamismo muito grande, é preciso ter um tempo de relacionamento com o Pai, tempo de parar, de orar, tempo de conversar. Quando eu falo orar, eu não falo chegar lá e ficar 1 hora, 2 horas orando. Eu falo em se relacionar, em falar e esperar Deus falar, ouvir, calado muitas vezes, assim como eu estou aqui hoje na minha sacada, ouvindo a Deus, parando para ouvir, contemplar a sua grandeza, o seu poder, e poder passar para as pessoas que eu influencio com a minha vida, com a minha atitude, essa contemplação do que é Jesus, de quem é Jesus. Então a minha proposta é: pare um pouco de tanta atividade, comece a investir mais tempo no conhecimento de Deus. Procure conhecer mais a pessoa de Jesus. Procure ter uma intimidade maior com o Todo-Poderoso, né? Disciplina da solitude, do parar, do conversar. Isso é extremamente importante para que o seu relacionamento se aprofunde com o Todo-Poderoso e assim você possa estar vivendo um relacionamento de impacto. Porque as pessoas começam a olhar para as suas atitudes, para a sua vida e começam a viver aquilo que você vive e não aquilo que você fala. Me lembro que eu estava numa das minhas viagens e quando eu fui para Brasília, nós ficamos num hotel e eu fui com um discípulo. E quando nós acordamos de manhã, eu tinha o hábito de logo cedo, naquela época eu estava fazendo um projeto, um processo, e eu logo cedo me ajoelhava e passava na presença do Senhor. E no primeiro dia eu me ajoelhei, passei na presença do Senhor, meu discípulo levantou, olhou, foi no banheiro, se trocou e tudo mais, eu estava ajoelhado, e aí levantamos, e ele falou: vamos tomar café? Eu falei: não, eu estou num hotel maravilhoso, eu gosto muito de tomar o café no hotel, mas hoje eu vou oferecer esse café como sacrifício vivo ao Senhor. Ele desceu, tomou café, passamos o dia foi maravilhoso. No outro dia acordamos de manhã e eu escorreguei na cama, caí de joelho e comecei a conversar com o Pai logo de manhã. Quando eu percebi, meu discípulo também estava ajoelhado do outro lado. E aí tivemos um tempo com Deus e tudo mais, e aí eu perguntei para ele: você não vai tomar café? Ele falou: não. Você vai tomar café? Eu falei: não. Eu vou oferecer também esse dia de café como sacrifício vivo, como uma oportunidade que eu tenho de oferecer isso a Deus, né? Esse momento que eu quero ficar aqui com Ele. E ele falou: também vou ficar junto com você. Então, queridos, é preciso se viver os princípios para que você possa passar esses princípios. Não adianta você querer simplesmente fazer do discipulado um estudo. Não adianta você querer fazer do discipulado uma aula. Discipulado é transmissão de vida, de atitude, de dia a dia. Então, pense sobre isso.
E faça uma pergunta para você mesmo. Você está sendo discipulado seriamente? Você tem intimidade com o seu discipulador? Você está discipulando alguém? Você está investindo a sua vida na vida de alguém? As pessoas estão sendo transformadas dia a dia com esse relacionamento que você tem com essas pessoas? E sua vida está sendo transformada pelo relacionamento que você tem com o seu discipulador? Porque era assim no tempo de Jesus. Os discípulos tinham suas vidas transformadas vivendo ao lado de Jesus. E as pessoas que viviam dos lados dos discípulos também eram impactadas pela atitude que eles viviam, vivendo a vida que Jesus estava ensinando a eles. Então precisamos focar nisso. Pense bem, avalie bem qual é a prioridade. Se encher de um monte de atividades, fazer um monte de coisa por Deus, ou conhecer mais o Senhor, conhecer mais o coração de Deus e ter a intimidade para saber exatamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você reflita sobre isso e ponha as prioridades em ordem. Deus é o primeiro sempre.